Olá, Fábio. Fábio? Fábio, acho que entrou no link. Bom dia. Bom dia, Paulo. Belezinha? Tudo bem? Beleza. O pessoal entrou aqui? Estão entrando. Deixa eu ver como é que eu respondo no privado. Quem que te passou esse link, Edilson? Esse link é o que está no convite, mas o que que a, a- esse que a Regiane mandou, ele é de participante, não do Hum. palestrante. Acho que eles vão ter que entrar. É que eu preciso mandar no privado aqui. Como é que eu mando? Ah, o Michele entrou. Oi, Michele. Bom dia. Tudo bem? Ô, Michele Michele, tá no mudo. ela Permitir está levantando microfone. a mão aqui. Permitir câmera. É que tem que permitir aqui. Acabei de permitir ela. Também, pessoal, eu levantei a mão porque eu não estava sabendo se eu ia falar aqui. Tudo Ô, bem? Michele, o Fábio está pedindo. Ah, o Fábio entrou. Tá bom. Acho que também tem que permitir, né? Sim, eu vou permitir aqui, peraí. Tá bom. Aí vocês me falam se a gente tá no link certo ou não, tá? Tipo, se é pra entrar pelo link de apresentador, se tem alguma mudança aqui. O pessoal falou que tá sem... Calma aí. Pessoas... Deixa eu fazer o seguinte. Permitir câmera, permitir microfone. Vou ter que dar permissão aqui pro pessoal. Tá, vai. Eu tô Você dando aqui. consegue ir liberando aí? Uhum, consigo. A opção de share aqui para mim também está bloqueada, tá? Agora o mic e a câmera liberaram. Eu vou ter que ir liberando aqui pro pessoal. Mas beleza, eu faço aqui, tá, Dilson? Tá bom. Bom dia, agora sim. Ah, Bom dia, beleza. pessoal. Bom dia, senhores. Bom dia. Viu, Fábio? Nós não vamos usar PPT, tá? Nós não vamos fazer nenhuma apresentação. Como o tempo é curto, a gente vai ficar mais no Google mesmo. É que eu já deixei pronto aqui, inclusive, uma demonstração aqui em aplicação no Azure. Beleza. Eu acho que a sua parte é importante. Só a nossa que a gente não Agora vai... o share apareceu aqui para mim. Boa. Tá, se você quiser já deixar a sua tela compartilhada aí, a gente já... É que a tela a intro tem só um título, quer ver? Agora só apareceu. Mas se quiser que deixe, eu posso deixar, não tem problema. Acho que é legal, só pra não ficar. Tipo, por enquanto a tela que eu vejo é o Welcome to Meeting, que é uma tela preta. Então, assim, só pra quando o pessoal entrar, já ter alguma coisinha, sabe? Eu deixei, pessoal, rapidinho aqui, ó. Deixei a Michelle, o Fábio e o Delfino aqui como apresentador. Tá. Além do Adilson e eu aqui, tá? Não, beleza. Eu vou ficar quietinha aqui só assistindo. Tá mostrando a tela aí ou não? Tá ótimo. Tá sim. Tá, eu não sei se eu não conheço, consigo manipular muito bem. Ô, Paulo, você consegue, por exemplo, na nossa parte, só deixar a parte de vídeo, sem Deixa eu ver. depois. A Eu gente vou deixa ter... isso aqui na entrada, deixa o pessoal entrando, olhando isso aí, mas a hora que a gente Eu começar a falar, vou fazer um teste aqui, peraí. acho que é exibição, né? Deve ser isso aqui. Não, calma aí. Foco no conteúdo. Tirar da tela.
Cara, não sei fazer isso não. Vamos descobrir aqui agora. Bom dia, pessoal. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Tá, Bom dia, gente. tá funcionando o Bom dia. microfone de todo mundo agora? Sim. Tá. Ô, Rejane, Eu? você consegue fazer um switch de janelas aqui, a hora que eu e o Bruno, nós vamos falar sem uso de PPT, tá? Tá. Então, se você deixar a tela cheia nossa só da parte de vídeo, você consegue fazer isso? Deixa eu só ver, porque esse link é da Bia, né? Eu tô aqui caçando ela, só um minutinho. Qualquer coisa, na hora, eu acho que se o Fábio parar de compartilhar, vocês ficam com a tela grande Com a aparecendo. tela grande, sim. Não, eu não fico, ele aparece aqui. Ah, tá. Coloque É os verdade. apresentadores na tela e compartilhe o que deseja que os participantes vejam. Eu parei de Olha, o cara apresentar da aqui. Agrari, gente, eu que chamei. Ah, legal. A Eu não gente, sabia. só uma pergunta, a gente vai começar já a admitir agora ou espera chegar o horário das 10? Espera um pouquinho, Acho que é né? melhor esperar um Acho pouco, que né? espera um pouquinho. 3 Tá bom. minutinhos. Tá. Aí, quando eles estiverem entrando, acho que vai ter alguma tela, assim, só pra... Ó, eu tô Já. vendo o Ah, Delfino agora. Eu também. coloquei o Delfino. Legal, legal. Boa, legal. Então, agora eu vou colocar o Fábio junto com o Delfino. E o Eu E Adilson. Adilson. tiro o Adilson. Isso. Gente, esse cara da Agrari é uma startup de agro da Endeavor, tipo, bem legal. Ah, legal. Ficou bom. Posso deixar assim, então? Pode, acho que pode deixar assim. Ok. E depois, se eu perceber que precisa alterar quando for fazer a apresentação, aí eu vou colocando Isso, as apresentações em foco. tá. O Fábio que tem um material que ele vai compartilhar, e aí só na parte dele que acho que você vai precisar usar a parte da apresentação, tá? Perfeito. A sequência de apresentação vai ser Adilson, Paulo, eu e o Fábio, é isso? Não, eu, você e depois é o Fábio. Ah, o Paulo não vai apresentar nada. Não, O Paulo é o de amanhã. Isso, amanhã. é a mesma sequência, só que é o Paulo e é o Vinícius no seu lugar. Mas eu tô Entendi. aqui para qualquer suporte, tá, pessoal? Isso. Se der alguma coisa, eu tô aqui. Beleza. Tá, deixa eu só para gente. No final, você conseguiu montar o Kahoot, o Bruno? Aí o Bruno. Não, a Não. gente não tem licença para isso. Eu até conversei com a Michelle hoje, Tá. para ver se eles tinham, eles também não têm. Aí Aí o eu que eu sugiro. sugeri? Pode falar, Michelle, fica à vontade. Eu sugeri a gente ou o Fábio fazer alguma pergunta, tipo, no final, ou vocês fazerem alguma pergunta, na verdade, e quem responder ganha, né? Isso o Delfino sugeriu. Ou então eu sugeri a gente sortear mesmo, qualquer coisa. Nós temos a pesquisa de satisfação. De repente, a gente deixa a pesquisa. Quem preencher a pesquisa, a gente faz um sorteio. A gente tem uma planilha que a gente consegue fazer o sorteio na hora. Tá bom. Uma É boa. até uma Acho que forma deles preencherem aquela pesquisa que acho que vocês é o mandaram melhor. ontem. Você Aham. vai postar um QR Code e tal para eles preencherem? Tem um QR Code. Eu até tinha mandado para Daisy ontem. Tá. E você quer que eu fale desse QR Code logo na abertura? Normalmente a gente faz no final, Adilson, né? Quem vai fazer a finalização é o Fábio, né? Tá, De repente, depois que o Fábio finalizar, e você entra, fala que nós temos uma pesquisa de satisfação, 4 minutinhos, e quem responder vai concorrer a um prêmio. tá bom. Aí a gente dá O 5 minutinhos, eles prêmio a respondem e a gente já gente fez o volta. spoiler, né? É o fone lá. É o fone, isso. E aí foi o Então que eu tá falei, bom. dependendo do quórum, né? Se tivermos ali as 20 pessoas, podemos sortear 2. Menos de 20, aí a gente sorteia um e deixa um para amanhã. Então tá bom. Vou Deu abrir Posso 10 pra começar a horas. admitir o pessoal aqui? 10 horas. Podemos. Vou começar aqui então, admitindo.
Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela presença. Nós vamos somente aguardar 5 minutinhos para o pessoal chegando e em 5 minutos a gente inicia o nosso webinar, tá ok? Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer aqui estar com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa jornada,
de tudo que a gente criou aqui para vocês, né? Para vocês são desenvolvedores de soluções, atendem uma dor de mercado, trabalham num nicho específico. A gente criou uma série de estruturas, né, relacionamentos, jornadas que vocês podem fazer dentro da tecnologia, dentro do fabricante Microsoft, onde você vai poder focar mais no seu negócio, entregar mais coisas para o seu negócio. É isso que a gente vai falar hoje, né? Vai trazer aqui duas pessoas muito importantes. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Adilson Wada, sou BDM da TD Synnex. Sou BDM para startups e ASVs, tá? A TD Synnex é um distribuidor de fabricantes de tecnologia global, e nós trouxemos essa experiência da distribuição para vocês que, em geral, são tratados como clientes finais dentro de uma estrutura do fabricante, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai aproximar vocês ao fabricante, a tudo aquilo que a Microsoft entrega dentro de uma estrutura de relacionamento. Essa é a nossa proposta, e hoje nós vamos ter duas pessoas importantes. Um é o Bruno Delfino, é o nosso BDM para a Microsoft. Ele vai trazer um conteúdo específico daquilo que a gente faz em Microsoft dentro da TD Synnex para vocês. E o Fábio de Pádua, que é o arquiteto, né, Microsoft, que vai trazer um conteúdo muito interessante para quem desenvolve, para quem trabalha hoje com conceitos de modernização dentro da desenvolvimento de aplicações, tá? A nossa dinâmica hoje vai ser a gente vai falar um pouquinho qual é a nossa proposta aqui. O Bruno entra na sequência para falar da Microsoft junto com a TD Synnex, e o Fábio vai complementar aqui. Ao final, nós teremos uma pesquisa, e, por favor, respondam a pesquisa, porque vocês vão participar de um prêmio, né? Para quem recebeu o último e-mail que nós enviamos, tem um spoiler lá, vai ser um fone, né? O Redmi 2. A gente vai fazer esse sorteio aí com a resposta à pesquisa, tá ok? Então, vamos lá. O que a gente preparou aqui, em termos de TD Synnex, e mais olhando o ASV, né, aquele que desenvolve uma solução de mercado, nós criamos uma jornada eu falo de parceria e conexões. Por que parceria e conexões? O que a gente entrega para vocês é a possibilidade de vocês fazerem mais, né, em termos de ambiente, de estrutura tecnológica que suporta o seu negócio. E essa estrutura tecnológica, essa conexão, a gente faz essa aproximação ao fabricante aonde a gente trabalha junto, no caso aqui a Microsoft, tá? Então, tudo aquilo que a Microsoft desenvolve de campanhas, de trilhas de certificação, se você precisa capacitar seu pessoal e você precisa que o seu time esteja, por exemplo, no nível de parceria com a Microsoft para ele fazer a entrega, né, daquela tecnologia no seu negócio, a gente faz essa aproximação. A gente tem essa trilha que a gente criou junto com a Microsoft, tá? Então, o que nós criamos? Estruturas e times especializados para te atender olhando o seu negócio, tá? Primeiro, são eu e a Deise aqui, que está aqui no quadradinho pequeno, né? Somos os BDMs que falam com a ASV. A gente fala com você, a gente tenta entender o seu negócio, como é que a gente pode te ajudar na sua
na sua jornada do seu negócio, né? E como a tecnologia ela vai ser incorporada, quais são seus desafios tecnológicos, se seu desafio tecnológico é, por exemplo, serviço, você precisa de um suporte, um apoio, nós temos um time, né, de especialistas com certificação necessária para te atender. Se a sua jornada for, por exemplo, de serviços profissionais, se você precisa de atendimento, né? Hoje se o seu modelo, por exemplo, é de compra, você compra o recurso Microsoft, mas você paga no cartão, e você tem uma forma de... o cartão não é alguma coisa que te garante que você está isento em algumas questões legais, né, em termos de legislação fiscal. Nós te colocamos dentro da estrutura da distribuição, a gente te fatura diretamente, você vai pagar via um boleto e a gente emite uma nota fiscal para você. Então, todos os impostos recolhidos, tudo aquilo ali que você pagaria via cartão, hoje a gente faz todo esse processo de pagamento para você. E a gente tem um time de atendimento que a gente chama de Cloud Success Center. Então, temos um time que vai te atender na sua administração, na sua operação. Temos um time de serviço que, se você precisar de alguma coisa muito específica dentro da estrutura tecnológica, a gente tem times especialistas Microsoft. Nós temos BDM Microsoft, como é o caso do Bruno Delfino, que vai falar aqui um pouco. Então, tudo isso aí, porque eu falo que o ISV Experience, que foi a chamada que a gente fez com vocês, que é o ISV Experience, né? É a experiência dessas conexões que a gente cria para você, tá? Então, você vai entrar dentro da jornada junto com a TD Synnex e você vai ter um acesso que você não teria como um cliente final, tá? A gente vai te entregar as estruturas, pessoas, produtos, serviços, tudo aquilo ali que você precisa para a sua jornada de tecnologia e que você foque né, a sua empresa foque na solução de mercado, aquilo que você precisa fazer entrega, tá? Vou chamar o Bruno Delfino agora para falar um pouquinho do que a gente tem para vocês aí. Bruno? Bom dia, Dilson. Bom dia, pessoal. Prazer falar com vocês aqui. Falando um pouquinho sobre mim aqui, eu sou o Bruno Delfino, eu estou aqui na TD Synnex trabalhando como BDM técnico, focado em Microsoft. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que eu entrego aqui dentro da TD Synnex e no que eu posso ajudar vocês, né? Em alavancar aí o ambiente de vocês, uma produtividade melhor e o que eu posso entregar também sobre o valor, né? O que a gente pode ajudar vocês que estão vindo aí, que muitas vezes estão do lado aí do cartão de crédito, que a gente chama de MOSP, e a gente pode trazer vocês para cá. A gente pode trazer vocês para cá, para a TD Synnex, e alavancar o ambiente de vocês e fazer melhorias sobre o que vocês estão ali faturando com a Microsoft em alguns casos, tá? Bom, falando um pouquinho de assessment, a gente sempre trabalha aqui em conjunto, eu trabalho em conjunto com a Dilson, trabalho em conjunto com a Daisy ali. Em alguns casos, eu faço, na verdade, em todos os casos eu faço a parte de assessment dos clientes, então a gente acessa esse ambiente, a gente identifica os recursos que esses clientes têm, né, que vocês têm dentro do ambiente, e a gente vai fazendo
uma estimativa dentro disso e também uma melhoria uma melhoria não, na verdade, a gente valida se esses recursos podem ser migrados ou não, né? Isso faz parte do assessment, e a gente faz esse processo para poder trazer vocês para o ambiente, como a Dilson disse, o ambiente que a TD Synnex vai proporcionar para vocês com ferramentas melhores, saindo do cartão de crédito. Em muitos casos, vocês que pagam pelo cartão de crédito não recolhem alguns impostos, então a gente, trazendo para a distribuição, a gente tem a parte que emite um boleto e fica melhor nessa parte fiscal, né? Vocês vão ter o acesso com o boleto e consequentemente, não deixam de recolher nenhum imposto, tá? Então, a gente faz esse processo de otimização do ambiente em cima dos recursos que vocês usam já em produção, e isso ajuda, em muitos casos, a trazer um custo-benefício para vocês, né? Então, isso é muito importante, porque hoje a gente, no mundo que a gente vive, da forma que a tecnologia evoluiu, a gente consegue fazer esse processo, traz custo-benefício para vocês, em cima de um ambiente que já está rodando, e a gente consegue melhorar isso cada vez mais. Falando um pouquinho de otimização de custos, né? A gente também trabalha com a parte de instâncias reservadas aqui dentro da TD Synnex. Então, a gente tem um acesso, a gente faz primeiramente um assessment com vocês dentro do ambiente, dá uma olhada na parte de consumo de vocês, do que vocês estão consumindo, do que vocês, do que a gente pode melhorar para vocês. A gente recomenda algumas, em casos, em recursos que estão disponíveis, a gente recomenda IRs, né, que são instâncias reservadas, de produtos que têm compatibilidade com isso, né? Então, assim, a gente ajuda vocês nesse momento de migração e após esse período a gente continua monitorando isso e ajudando que vocês possam cada vez mais pagar menos, mas com produtividade, né? E fazer esse negócio crescer cada vez mais. Então, assim, com a IR vocês vão pagar menos, né? Vão ter um recurso ali mais enxuto e, consequentemente, vocês terão mais dinheiro para fazer investimento dentro do ambiente, uma possível melhoria, um possível crescimento, e a gente ajuda vocês nesse ponto, né? Isso é fundamental nos dias de hoje, a gente ter um ambiente enxuto e produtivo, sem gastos desnecessários, que possam trazer novos projetos com o desenvolvimento do ambiente de vocês, tá? Isso é muito importante, porque isso faz os nossos clientes, os nossos parceiros crescerem, né? E a gente continua, mesmo após a migração, né? Em casos que vocês estiverem lá no MOSP, que é o cartão de crédito, estão fazendo toda a bilhetagem em cima do cartão de crédito, a gente continua depois que migra para a gente, depois de todo esse passo a passo, depois de todo esse processo de avaliação do ambiente de vocês, a gente ajuda. Basta vocês contatar a gente, fazer um contato com a gente vai parar, senta todo mundo junto, a gente olha para o ambiente de vocês e recomenda ali IRs e otimizações, né? Em cima do que vocês estão trabalhando. Sobre recursos, a gente consegue também visualizar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. O cliente tem um banco de dados ali, a gente consegue entrar nessa visualização de banco de dados, ali nas métricas do banco de dados, SQL, por exemplo, usando como exemplo, e aí a gente olha isso e vê se a gente tem uma possível melhoria para isso. O que seria essa possível melhoria? Fazer uma redução de uma camada, se a gente vê que esse banco ele não está sendo totalmente usado, ele está sendo usado ali muito, o uso dele está bem baixo, a gente consegue te mostrar
passar para vocês esse processo e fazer com que isso otimize o banco de vocês, gastando menos também. A gente tem esse trabalho aqui, a gente faz trabalho, isso faz parte do meu trabalho aqui, então eu executo isso no dia a dia, e aí vocês podem contar comigo para fazer esses processos, tá? Falando um pouquinho também sobre segurança, né? O nosso ambiente aqui, o ambiente de Azure que a gente trabalha, que a TD Synnex trabalha em conjunto com a Microsoft, a gente gosta de sempre reforçar essa parte de segurança, porque essa parte ela é muito importante, tanto para a TD Synnex quanto para vocês clientes, né? Então, a gente gosta de deixar bem claro, né, que o MFA, o Security Defaults, eles são ferramentas que já vêm por padrão, né, habilitadas para tenants novos. Então, quando a gente tem ali um cliente novo, a gente já tem esses processos habilitados, e para os clientes que já estão usando, a gente sempre recomenda habilitar essas ferramentas, porque nos dias de hoje a gente vê algumas coisas aí, o pessoal costuma invadir alguns ambientes e isso não é muito produtivo, né? Isso não é muito legal. Então a gente sempre recomenda esses processos, né? Deixar essas ferramentas habilitadas para que isso seja mitigado aí e a gente não tenha nenhum problema com isso. Tá? A gente também tem políticas, na verdade, o serviço da Microsoft de Azure, né? Ele tem políticas baseadas em assinatura, nas assinaturas. Então, existe algumas políticas que vocês podem criar em cima da assinatura que também ajudam na segurança do ambiente e faz com que seu ambiente fique um pouco mais seguro, não deixando ele vulnerável aí para um possível ataque ou algum roubo de informações, coisas desse tipo, tá? Esses 3 recursos que eu falei aqui, eles são gratuitos, eles não são cobrados, eles não precisam de uma licença específica para utilizar. Então, isso por padrão, você adquiriu veio trabalhar aqui, né, com a TD Synnex, você já tem direito a usar esses recursos que fazem parte do Azure, tá? E aí eu gosto sempre de falar sobre os Estados Unidos, né? O governo dos Estados Unidos usa o Azure, né? Então, assim, a gente consegue ter uma visibilidade de segurança muito grande em cima disso, porque se o governo dos Estados Unidos usa, significa que o Azure é bem seguro e eles confiam no Azure para depositar lá todas as informações que o governo trata, né? Então, esses são os princípios básicos de segurança que o Azure fornece sem um custo adicional, e também existem as assinaturas pagas, né? As assinaturas pagas, elas abrem o leque na parte de segurança e elas trazem mais recursos de segurança que estão, e o que a gente precisa, né, para a gente ter isso. As assinaturas são as assinaturas de Azure ADP1 e Azure ADP2, né, que trazem toda essa parte de segurança adicional para o ambiente. Então, a gente costuma recomendar, quando o cliente está com um foco maior em cima de segurança, a gente costuma recomendar essas assinaturas, tá? Também tem o Defender for Cloud, que ele traz insights de segurança, ajuda a deixar um ambiente ainda mais seguro. Isso é uma assinatura também que é vendida. E a gente tem a pontuação, né, que é o Security Score dentro do Azure. Isso daí é uma pontuação que mostra se o seu ambiente ele está seguro, e qual é a pontuação que o seu ambiente tem, tá? Então, isso ajuda bastante a você manter o ambiente seguro de acordo com a pontuação que você atingiu, você vai saber se você pode melhorar ou não, tá? Mas isso a gente pode fazer em conjunto, tá? Isso faz parte aqui do que eu entrego e gostaria de me deixar à disposição de todos, precisando, né, como a Dilson falou, a gente faz toda a parte de assessment para migração, e quando vocês já estão aqui dentro, a gente faz todo essa otimização, tanto de custos quanto de segurança, a gente trabalha junto em cima de tudo isso.
Tá bom, pessoal? Isso daqui é um pouco do que eu faço. Gostaria de agradecer a presença de vocês. E agora eu vou passar a palavra para o Fábio. Ele vai dar continuidade aí no conteúdo e continuar dando a apresentação referente ao nosso trabalho aí, nosso ISV Experience. Obrigado a todos. Bom dia, Fábio. Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal. Confirmam para mim se vocês estão vendo a minha tela, porque depois que eu mudar aqui para os slides, eu vou deixar de ver aqui o Teams. Só para confirmar se todo mundo está tendo acesso. Eu vi ali no chat no comecinho que algumas pessoas estavam com dificuldade ali de ver a tela. Estamos vendo, Fábio. Tudo certo? Posso prosseguir aqui então, pessoal? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado, TD Synnex, pelo convite. Quero falar um pouquinho com vocês hoje, demonstrar um pouquinho até, inclusive. A gente tem 30 minutinhos aqui, então eu vou tentar correr aqui. E eu não estou vendo o chat, tá, pessoal? Então, se tiverem algumas dúvidas, pode deixar aí as perguntas. Depois, no fim, eu dou uma olhadinha. Se o tempo permitir, a gente dá uma conversada sobre as dúvidas. Mas a ideia aqui é mostrar um pouquinho as soluções Microsoft, né, do que a gente oferece aqui em termos de containers e serverless, né? Serverless, a própria palavra que diz, você não precisar aqui de um servidor, né? Então, uma breve introdução aqui minha, sou Fábio de Pádua, sou CSA aqui na Microsoft, um Cloud Solution Architect, sou certificado aqui como Solution Expert DevOps Engineer. Aqui está meu LinkedIn, pode me adicionar lá, hoje é a minha única rede social aí que eu acompanho, então sou bem ativo ali no LinkedIn. E esse é meu e-mail da Microsoft, esse QR Code que leva lá para o LinkedIn, então fique à vontade aí de fazer o network, tá? Voltando ao assunto, por que containers, por que serverless, né? Hoje, na documentação oficial da Microsoft, a gente tem aqui um diagrama de decisão, né? Quando a gente está desenvolvendo um projeto novo, quando a gente está migrando um projeto, é interessante fazer essas perguntinhas para saber qual tipo de tecnologia ou de servidor vai hospedar e vai armazenar, vai executar aquelas instruções computacionais que a gente precisa, né? Então, hoje a gente tem uma vasta gama aqui de recursos, muitas opções hoje para trabalhar aqui, tanto uma máquina virtual dedicada, né, se você precisa de ter um acesso direto à máquina e ter total administração da máquina, até a parte que você menos necessita de máquina. Não importa onde a sua aplicação está rodando, o que importa é que ela está rodando e ela está embaixo de uma camada de segurança, embaixo de uma camada de orquestração, para que ela possa escalar, para que ela possa entregar o que você precisa. Então, no final aqui, eu tenho o link de referência de onde eu peguei essa imagem, tá? Como eu disse, é da documentação oficial da Microsoft, e depois eu gero o PDF dessa apresentação e passo para o pessoal aí encaminhar para vocês, tá? Qual a diferença aí básica de containers e VMs, né? Hoje a VM é uma máquina virtual, um servidor. Então, você tem uma máquina sendo nuvem ou sendo dentro da sua empresa que vai te prover recursos ali, um servidor de aplicação, algum serviço que está rodando ali schedulado ou alguma coisa assim, né? Na VM, geralmente, você faz a administração completa dela. Você tem um usuário administrador, então você entra lá nela, seja Linux ou Windows, você tem que abrir portas para comunicação com ela, você tem que manter a máquina atualizada, você tem que ficar sempre por conta de atualizações aí do que está acontecendo para poder manter o seu ambiente funcionando. Já nos containers, e eu vou mostrar um pouquinho a timeline de como surgiu esses containers, basicamente ele é uma máquina virtual, ele é uma máquina, né? Ele é uma imagem de uma máquina, na verdade, né? Então, a gente tem uma imagem com o sistema operacional e a sua aplicação rodando dentro dele. Então, quando você olha para container, você não precisa ter esse nível de administração que você teria nas suas VMs, por exemplo. Você consegue gerar uma imagem da sua aplicação já com o sistema operacional e existem várias formas de você fazer essa aplicação sua ser executada aí em nuvem ou até mesmo no seu ambiente interno aí, sem precisar ter uma máquina exclusiva dedicada para ela, né? Então, qual que seria os ganhos, os prós dos containers quando comparado às VMs, né? De novo, tem uma menor necessidade de configuração de recurso, você não precisa fazer a gestão, a atualização. Geralmente, quando você aponta para uma imagem, pega a última versão dela
se a base dela já foi atualizada com questões de segurança ou qualquer outra coisa, já vem para a sua aplicação automaticamente quando você faz um build dessa imagem. Ele é mais rápido para escalar, tanto up quanto down, então, quando você precisa que a sua aplicação está recebendo muita requisição, muita chamada, muito acesso, precisa processar muita coisa, é mais fácil você configurar regras para ela escalar, e por ela ser mais leve do que a VM, ela também escala mais rápido, tanto para cima quanto para baixo. Aqui fala um pouquinho também de custo. Por exemplo, de madrugada, geralmente o acesso aqui no Brasil das aplicações são menores, são menos intensos, você pode deixar a sua aplicação rodando em uma máquina só, uma instância só do seu container. Quando de dia, quando o volume de acesso é maior, você pode escalar isso para cima. Então, isso faz com que, no fim do mês, sua fatura tenha um desconto do que você deixar uma VM provisionada, por exemplo, 24 horas por dia. E você também tem um menor esforço para gerenciamento, né? E, geralmente, quando a gente fala de container, a máquina em si, né, a imagem da aplicação, ela está mais atrelada com o ambiente de desenvolvimento, diferente de quando a gente está falando das VMs, né? Nas VMs, você pega os artefatos e instala nas VMs para ela começar a responder a sua aplicação. Já no container, tudo isso está embargado, está tudo junto dentro de um arquivo de imagem. Vou prosseguir aqui rapidinho. Aqui é a timeline, né, dos containers. O Docker nasceu em 2013, então a gente já tem um bom tempo já com o lançamento do Docker, mas 4 anos depois só foi que pegou. Foi que as pessoas começaram a dar uma atenção maior e começou a ver as vantagens de se trabalhar em cima com esse tipo de tecnologia. E aqui nessa época, aqui, nesse período, a Microsoft trouxe o Linux para dentro da Microsoft. Antigamente havia uma concorrência muito grande, né, entre Microsoft e Linux. Tinha uma briga aí entre os desenvolvedores, porque Linux é melhor, Windows é melhor. E a Microsoft entendeu que não tinha como ficar de fora e essa parte de container era uma tendência já, né? Então, em 2017, ela adota o Linux em suas soluções ali interna. Em 2018, ela lança o AKS. E também em 2018, logo na sequência, ela lança também o ACI, que é o Azure Container Instance, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre ele hoje. Bem interessante essa solução. E em 2022, ela lança um outro produto baseado em container, que é o ACA, o Azure Container Apps. Basicamente, a diferença do Apps com o Kubernetes, para quem está familiarizado aí com o Kubernetes, que dominou também a parte de orquestração de containers, o ACA, a ideia dele é você não precisar ter uma administração muito forte em cima do Kubernetes. Ele simplifica muito você fazer o deploy, a escala e a utilização de plugins em cima das suas aplicações. Passando aqui mais um pouquinho, vamos para a mão na massa aí até para a gente acelerar um pouquinho. Qual que seria a ideia aqui da demonstração para vocês? Eu desenvolvi uma aplicação bem simples em Golang. Eu provisionei aqui um Azure Container Registry no Azure e vou fazer o deploy dessa imagem tanto na CI quanto na CA e demonstrar isso para vocês, tá? Vamos lá, pessoal. Deixa eu mudar aqui de tela. Bom, essa daqui, se estiver muito pequenininha aí, vocês me falam, tá? Não sei se eu consigo dar um zoom aqui. Essa daqui é a minha solução em Go. É uma aplicação muito básica. Ela tem aqui, ela renderiza uma API REST, 3 itens aqui em JSON, né? E aqui é onde está o que eu comentei com vocês. Então, pensa que se o meu projeto inteiro está em Go, basta eu criar um arquivo Dockerfile, colocar as instruções desse arquivo para ele compilar e publicar a minha aplicação em cima de uma imagem, e isso já vai fazer com que eu possa estar com essa aplicação minha já dentro de um container e posso expô-la tanto no Kubernetes, quanto num ACI, quanto no ACA, como eu comentei com vocês. E também, pessoal, a ideia aqui é justamente por ser uma imagem que vem de um Golang, que é baseado em Linux, e está rodando em cima de um container, eu não estou preso a nenhuma nuvem. Eu posso rodar isso no AWS, posso rodar isso no GCP, posso rodar isso na Microsoft, eu posso rodar em qualquer lugar, baseado em container, tá? Então, você deixa de estar preso a algum lugar e você passa a ter o controle aonde você quer publicar a sua solução. Mostrando aqui um pouquinho do ambiente do Azure que eu criei. Bom, criei um grupo de recursos aqui, né? E como eu mencionei para vocês, tem aqui o meu Container Registry, já está provisionado. Eu tenho aqui
um container instance. Na verdade, eu criei vários, tá? Para demonstrar até essa solução para vocês. Eu criei 3 container instance da mesma imagem e um container app. Aí eu criei aqui um endereço público de IP, um load balancer. Isso aqui é justamente por conta do container instance, que ele é um pouco mais simples do que o container app, tá? Você precisa ter, para você escalar um container instance, você precisa ter algumas configurações um pouco mais manuais, alguma coisa mais voltada para o seu deploy. Bom, vamos fazer um teste aqui bem rapidinho, pessoal. Ó, eu vou chegar aqui na minha API e se eu fizer uma consulta nela, que já está publicada, tá? Eu ia provisionar aqui junto com vocês, mas demora muito para provisionar no Azure. Então, como a gente não tem muito tempo, eu já deixei provisionado. Então, essas instâncias minhas de container, tanto o container instance quanto o container eu deixei a C e a CA aqui, o apps e o instance, eles já estão lá no Azure. Então, se eu olhar aqui para o Azure e entrar aqui no meu container instance, eu coloquei essa URL para ele, utilizando o nome do meu tenant aqui e tal, para gerar um nome aleatório, e é o que está apontando aqui no meu Postman para mostrar para vocês. Então, quando eu faço um request aqui, ele está batendo lá no Azure e está me retornando aquelas 3 informações que estão no meu código, tá? E o ACA, a mesma coisa. Vou ter a resposta já aqui, mas basicamente é uma aplicação com Container Apps, com também meu tenant, apontando lá para o Azure e retornando os 3. Então, se eu chegar aqui no meu código e colocar mais itens aqui na minha lista, tá? Vamos lá. Vou colocar mais uns 2 itens aqui. Vou mudar o ID aqui, rapidinho. E vou deixar aqui como false. Aí, pessoal, vou fazer um commit aqui nesse repositório meu que está no Git. E eu coloquei já aqui também um workflow que vai fazer o deploy para mim lá no meu registry. Terminando o sync aqui rapidinho. Pronto, foi. Então, se eu olhar aqui no meu Git, ele vai começar aqui o meu workflow para fazer o deploy lá no Azure, lá no repositório, tá? Não sei se vocês estão acostumados a utilizar o Git Actions aqui, é uma ferramenta bem interessante para você trabalhar com CI/CD, tá? Ou seja, você faz deploy automatizado, você passa por validação de código, faz uma série de coisas. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai chamar aquele Dockerfile que eu mostrei para vocês no começo, vai fazer um build nele, vai gerar uma imagem, vai estar fazendo o build aqui nesse momento da minha aplicação Golang, mandando ela para essa namespace aqui dentro da minha aplicação Go. E aí ele vai gerar essa imagem e fazer o push dessa imagem lá para o meu repositório Azure. E aí, pessoal, ó, tá fazendo aqui e tal, fez o push aqui, terminou fazendo post action, vamos lá. Terminou, beleza. Então, agora, se eu olhar para o meu post, olha que interessante. Se eu disparar no meu application, o meu ACI, deve estar pegando outra instância. Ou ele ainda não processou. Vamos ver como é que está lá. Ó, se eu olhar aqui no meu Azure e vir aqui na minha instância, a minha instância, ela sempre é baseado numa aplicação que fica rodando sem parar, tá? Ele fica lá rodando, esperando algum tipo de requisição. Para pegar essa alteração que eu fiz, eu preciso dar um reboot nela, tá? Eu preciso dar um restart nela, porque ele vai derrubar o pod, ele vai pegar a imagem nova que está lá no meu registry e ele vai subir ela para mim novamente, tá? Deixa ele subir aqui. Confirma acesso ao URL para o meu Postman. Não peguei, tá certo. Vamos ver se ele está respondendo. Aqui, ó. Tá vendo? Ela já trouxe para mim o 4 e o 5. No meu ACA,
eu estava com vários pods rodando, ó, ele não pegou ainda. Vamos ver o que aconteceu lá no meu ACA. O ACA, você não precisa fazer o restart dele. Ele pega automaticamente. Vamos ver o que aconteceu aqui nos meus logs. Ou se eu peguei também a URL correta aqui. Vou confirmar aqui. Acho que não, acho que aqui está no meu HTTP. Aqui ele não pegou ainda. Vamos dar uma olhadinha nos pods. Aparentemente não tem nenhum problema aqui no meu console. Aqui, pessoal, como eu estava comentando, o ACA, que é o Container Application, a gente tem várias... Não é isso que eu quero ver. Quero ver o log stream. Ele tem vários recursos aqui que vêm já nativo, né? Você pode, tá vendo, tem um listening aqui direto do pod. Pelo jeito ele não fez, ele não matou e não subiu meu pod aqui, tá rodando a versão ainda antiga. Eu tenho o ingress dele que eu posso liberar aqui acesso fechado, acesso público, o tipo de acesso que eu vou ter, qual porta eu vou liberar. Tem 2 endpoints, um HTTPS e um HTTP, posso fazer uma série de coisinhas aqui. Vou dar um restart nele aqui para ver se ele atualiza com a imagem que eu publiquei lá. Na verdade, é só no meu... Ele tem também um bind direto com o GitHub. Eu não fiz isso, mas se você conectar com o seu Git aqui, ele já detecta a imagem Docker, que é aquele arquivo Docker file, e ele já faz até o build para você, se for necessário. Ele aponta aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei para ele pegar sempre... aqui, tá, esse é o motivo. Ele está pegando uma imagem fechada do meu registry, e essa imagem é baseada no meu ID do commit. Ele não pegou a última, tem que ser a last, esse aqui. Então, provavelmente, na hora de criar esse cara aqui, eu não coloquei para ele pegar a Lestas. Aqui é possível também a gente trabalhar com provisionamento canário, né? Para quem conhece aí um pouquinho de DevOps, você pode fazer uma versão nova da sua aplicação. Você pode criar 2 revisões aqui dentro do Apps, e aí você pode direcionar o tráfego para fazer teste em produção, né? Então, por exemplo, você pode colocar 90% do seu tráfego para a sua aplicação atual, e a versão nova você redireciona 10%. Aí você consegue fazer análise de log, você consegue fazer análise de máquina em cima da sua aplicação na versão nova, nesses 20% de tráfego. Então, você tem 2 versões rodando no mesmo URL da sua aplicação, você consegue fazer esse tipo de configuração aqui também. Você consegue aqui, tem a gestão aqui do secret, você tem o KEDA por trás do seu container apps aqui, que você pode escalá-lo baseado numa query de SQL, baseado em chamadas HTTP. Então, quando bater 1000 chamadas por segundo, eu quero escalar a minha aplicação. E você pode também escalar para 0, né? Ou seja, enquanto não tiver chamada ou alguma fila, por exemplo, em algum lugar, sua aplicação fica parada e você não tem custo em cima disso, né? Bom, então eu tenho aqui meus containers, deixa eu dar onde que eu acho aqui, dar um redeploy nele, para ele poder, de alguma forma aqui, escalar ele para 12. Vamos ver se ele pega lá a atualização. Então, basicamente, pessoal, o que a gente tem aqui? Um container registry que vai guardar e armazenar essas imagens. Então, pode ter uma aplicação, pode ter N aplicações, você pode ter várias imagens diferentes. Você tem aqui um container instance, ou pode ter vários, para poder justamente fazer sua aplicação rodar de uma forma rápida, em uma instância só, em cima do container instance. Ou a gente tem aqui o container app, que basicamente ele traz várias features que hoje a gente só conseguiria através de um Kubernetes, por exemplo, mas aqui é bem mais simples, você consegue plugar várias coisas aqui, fazer alta escala, fazer trabalho de revisão para ter a mesma versão, versões diferentes funcionando no mesmo momento em produção. E aí a gente tem aqui um load balance apenas para quando a gente tiver várias instâncias da mesma imagem, a gente poder direcionar o tráfego, né? Então, repare que aqui eu coloquei, inclusive, em regiões diferentes. Eu coloquei uma na região US e a outra na US2, ou seja, o meu load balance aqui, baseado nas regras dele, pode fazer essa diferenciação também nas minhas instâncias, se for o caso.
No Apps não tem muito sentido, porque eu posso já trabalhar com várias instâncias, vários pods ao mesmo tempo dentro dele, né? Bom, o que mais, pessoal, que eu queria mostrar aqui para vocês? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisinha aqui que é bacana falar. Bom, a gente tem... O que a gente ganha aqui com relação a usar containers e soluções containerizadas? A gente não está preso a nenhum tipo de linguagem, né? Como eu mostrei para vocês. Aqui foi um exemplo em cima da linguagem do Golang, né? A gente pode ter qualquer coisa, .NET, pode ter Java, pode ter Python, qualquer tipo baseado... O que importa é a origem da sua imagem e o que você tem dentro dela. E aí, basicamente, essa imagem sua vira um container e vira um pod para você conseguir fazer esse tipo de implementação, né? As dependências da sua aplicação, você também pode embargar direto na imagem, então você não tem por que não ter isso. No Apps, você tem a questão do Ingress, você pode trabalhar tanto ele interno quanto externo. No Container Instance também tem, mas você só pode fazer isso quando você configurar ele e provisionar ele a primeira vez. Tem as questões das revisões, que eu já comentei com vocês, que funcionam muito bem com o deployment de canário, né? A questão de certificado, de DNS, tem como a gente configurar todos esses pontos. Então, a gente poderia ter aqui a URL, por exemplo, da nossa solução, nossa aplicação exposta aqui já. E a gente tem alguns plugins interessantes com o Container Apps, né, que eu comentei com vocês, que é tanto o Queda. O Queda é baseado em alta escala. Então, ou seja, quando eu estava comentando com vocês, imagina que eu tenho uma fila no storage ou no barramento de mensageria. E aí eu posso escalar os meus pods baseado na quantidade de mensagens que tem nessa minha fila. Pode ser baseado em alguma situação do Azure Monitor, baseado em Service Bus, Storage, em CPU da máquina, qualquer coisa que tem várias opções aqui no Queda para você plugar lá no seu Container Apps e não necessariamente também exclusivo Microsoft. Aqui tem soluções de outras nuvens aqui que você pode fazer o bind do Queda nessa outra nuvem e fazer a escala dos seus pods automaticamente no Container Apps. Tem também o DAPR, que você consegue colocar esses componentes dentro do seu Container Apps. Tem até um menu exclusivo aqui para ele, ó, dentro do Container App. Tem um menu exclusivo de DAPR. Vou mudar aqui no menu do DAPR. Acho que eu entrei no aqui, DAPR. Então, aqui a gente pode fazer o bind é um runtime esse DAPR com várias implementações já que você pode utilizar nas suas aplicações. Então, por exemplo, você está fazendo uma aplicação para consumo de uma fila de mensagens, um pub/sub. Os SDKs de qualquer tipo de pub/sub, o DAPR já contempla. Então, é como se fosse um set de recursos de APIs que você pode colocar dentro da sua aplicação. Você pode habilitar aqui o DAPR e aí você tem o ID da sua aplicação lá dentro, você pode fazer comunicação por gRPC, é interessante também ter intracomunicação de seus pods, você quer fazer os logs, tem uma série de recursos do DAPR que você pode utilizar acoplado aqui ao seu Container App, tá, pessoal? O que mais? Eu também deixei aqui uma ideia baseada nesse repositório que eu mostrei para vocês em Golang. Não é nem aqui, peraí, deixa eu voltar lá. É aqui. A gente tem aqui uma possibilidade. Então, vou mostrar pelo VS Code, que eu acho que a tela fica maior. A gente teria aqui uma possibilidade, que seria os usuários batem na minha aplicação. Essa aplicação pode também estar hospedada em cima de um Container Instance ou Container Apps, não necessariamente precisa ser algo que rode em background, pode ser qualquer tipo de aplicação, tá, pessoal? Desde que você exponha a porta e faça o bind corretamente ali das portas, você consegue fazer esse tipo de solução. Essa aplicação sua web, por exemplo, ela pode bater aqui num conjunto de aplicações que pode ser comunicado de forma fechada, inclusive, isso aqui não precisa estar exposto à internet. Então, imagina que você tem várias opções aqui, pode criar várias instâncias, fazer as dependências internas aqui, também utilizando a CI ou a CA, ou quem sabe até os dois, não necessariamente precisa ficar preso a um só. E você também pode evoluir esse desenho, né? Então, você pode, por exemplo, ter uma outra instância
de banco de dados aqui fazendo réplica entre eles, né? E aí, quer ver? A gente poderia, por exemplo, ter uma réplica nesse cara aqui, e aí a gente pode dividir o que é comando e o que é carry, e aí a gente implementa já o CQRS aqui, né? Pode ser uma chamada direta aqui, pode ter uma camada aqui também de consulta de carry, né? Implementando outro tipo de tecnologia. Então, enfim, tem uma série de opções e a ideia é que as suas aplicações sejam containerizadas e ela possa escalar, ela possa te entregar uma facilidade, tanto na hora de você fazer o deploy, quanto na hora de fazer a escala, fazer monitoria, fazer algumas coisas nesse sentido, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Aqui está as referências, tá, que eu utilizei para essa apresentação rápida. Eu sei que é um assunto até complexo, aí daria para falar bastante coisas em cima disso, daria para aprofundar mais ali em cima, tanto dos códigos quanto da infraestrutura por trás. Mas pelo tempo aí de 30 minutos, eu acho que deu para dar uma visão legal para vocês aí, e alguma coisa até prática de como utilizar, tá, tanto Container Instance quanto Container Apps. Aqui tem as documentações da Microsoft, aquele primeiro desenho que eu mostrei, o que usar e quando usar, está em cima dessa parte do central de arquitetura do Azure. Aqui tem um FAQ do Container Instance, a documentação oficial do Container Apps é bem rica, a Microsoft investe muito em documentação, a parte do Learning da Microsoft ela é muito completa, tem muitos walkthrough ali, quick start, então você pode começar a implementar as coisas já. E um ponto interessante também destacar, tanto dos dois, Container Instance quanto do Container Apps, é que quando você provisiona ele no Azure, você ganha umas horas gratuitas no mês. Então, para quem é desenvolvedor, você pode utilizar ali para fazer teste, para aprender um pouquinho dessas features, sem pagar nada se você usar baseado no consumo que tem ali gratuito por mês, tá? E aqui uma comparação entre os dois, tá? Os Containers Apps com outros tipos de opções de container que a Microsoft oferece, tá? Tanto Kubernetes, quanto Instance, quanto as functions também. A gente pode chamar um pouquinho aí de containers, dá para rodar uma função por cima de uma imagem também. Então é isso, pessoal. Eu acho que o último slide meu aqui é um slide de agradecimento. Agradeço novamente a oportunidade e espero ter conseguido passar aí nesse curto espaço de tempo essas informações interessantes aí sobre containers e serverless aí para vocês. Beleza, pessoal? Olhadinha aqui no chat, ver se eu encontro alguma coisa, se consigo tirar alguma dúvida aqui. Tranquilo, acho que não teve nenhuma dúvida aqui. Pode prosseguir aí, Adilson. Obrigado aí, Fábio. A gente realmente não pretendia dar profundidade no conteúdo hoje, né? Mas para eles saberem que há, sim, ferramentas, tecnologia para ajudá-los nos desafios. A gente sabe que o desafio de um desenvolvedor é grande, né? Sim. E quanto mais low code ou no code for a solução, mais ele vai conseguir rapidez, agilidade. E é isso, né? Na verdade, essa demonstração do que o Bruno falou, do que o Fábio falou, é esse encontro, né, de objetivos que a gente quer proporcionar para vocês dentro dos seus desafios de negócio. Então, procure a gente, nós temos os nossos contatos que a gente fez com vocês. Nos procure, né, independente da trilha que você queira seguir, a gente tem várias possibilidades que você pode criar nesse relacionamento conosco, né, e junto com a Microsoft, a gente vai conseguir te ajudar, tá bom? Eu vou pedir para Rejane, nós temos um QR Code para você preencher a pesquisa. Antes de mais nada, alguém quer... A gente pode até abrir microfone aqui, se vocês quiserem. Alguma pergunta, a gente pode usar alguns minutinhos aí, acho que até enquanto vocês respondem a pesquisa.
Você consegue, Rejane, compartilhar o QR Code, por favor? Sim, só Obrigado. compartilhar a minha tela. Uhum. Vocês estão vendo? Sim, eu estou vendo. Então, podem escanear o QR Code e responder a pesquisa. Nós vamos dar 5 minutos para vocês responderem a pesquisa. E, através da resposta, nós vamos fazer o sorteio do prêmio. Alguém, enquanto isso, se alguém quiser endereçar alguma questão aí, especialmente o Fábio, né, que está aqui, ah, Fábio, com muito conteúdo, acho que esse é um momento bom aí para a gente trazer aí esclarecimentos, se vocês tiverem algum. Acho que todos escanearam, né? Acho que ninguém teve nenhuma dificuldade. Vou parar de compartilhar. Vou começar a fazer a apuração da resposta. Tchan, tchan, tchan. Até o momento, nós temos 3 respostas. Aumenta a chance de ganhar. Continuamos com 3, 4. Mais 3 minutinhos. Continuamos com 4 respostas. Eu estou vendo a lista aqui, a gente tem 4 pessoas mesmo. Acho que já fechou, Então, Rejane. vamos lá, só vou... Só um minuto.
Vou compartilhar a minha tela novamente. Vamos fazer o sorteio. Então, aqui nós temos todos que responderam à pesquisa: o Roger, o Sérgio, o Guilherme e o Alex. Agora nós vamos sortear. Então, quem vai receber o fone é o Sérgio. Sérgio Aruque. É da IT for IoT. CIO. Isso. Ele acho que saiu aqui, ou ele está Eu acho que ele Acabou está de voltar. voltando. Acabou de voltou para voltar pegar aqui. o prêmio. Ô, Sérgio, quer abrir? Deixa eu ver se... Deixa eu... Vou abrir o fone do Sérgio. Uhum. Acho que ele está... Ele pode o microfone, se... Ele tá mutado lá. Ele tem que desmutar. É. Bom, Sérgio, você foi o sorteado, vai ganhar aí esse AirPod Redmi 2. Bom, então tá bom, pessoal, eu já dei o horário, eu agradeço muito e vamos manter o contato, né? Se vocês tiverem algumas dúvidas ou quiser falar pessoalmente, a gente faz uma agenda, vamos falar, tá bom? Então, mas tem mais alguma coisa? Quer colocar algum ponto? Então, tá bom. Ok, pessoal, obrigado, um abraço e tenham um bom Obrigado. dia. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.